Olá, amigos. Estamos iniciando o Espiritismo em Palavras Simples, no quadro Evangelho Comentado. Hoje nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos falar e trocar ideias, procurar trazer na simplicidade das palavras para a nossa melhor vivência, Jesus em casa de Zaqueu. Daniel, nós gostaríamos que você nos trouxesse a visão do Espiritismo. Quem era Zaqueu nessa história com Jesus? Essa personagem Sim. é muito pouco compreendida, né, sob o ponto de vista da sua importância dentro do contexto e do ensino de Jesus. Recordamos a personagem chamada Zaqueu, que era um publicano, o chefe dos publicanos, cobradores de impostos em Jericó. Essa criatura era detestada pelos seus compatrícios. Naturalmente, pelo fato de estar ele autorizado mediante asta pública, ou seja, mediante leilão público, pelo governo central de Roma, portanto autorizado, ele comprou os direitos de exploração dessa atividade para a cobrança dos impostos. Naturalmente, ninguém gosta e ninguém gostava de pagar impostos, tributos que deveriam ser entregues ao poder central romano. Então, era uma figura detestada socialmente. Tanto é que ele não tinha convívio social, nem conseguia trafegar pelas ruas, pelas vielas de Jericó, porque, naturalmente, não foram poucas as vezes que mesmo na coletoria ele fora agredido, né? Muitos impropérios lhe eram dirigidos em função desse ofício legitimamente conquistado, né? Então Jesus vai escolher Zaqueu para referenciar uma parte da sociedade, porque a proposta de Jesus é uma proposta inclusiva, não é de exclusão, é de inclusão das criaturas. Então ele busca Zaqueu, né? Uma figura até certo ponto cheia de idiosincrasias da própria sociedade local, né? Porque era baixinho, gordo, mas tinha condições financeiras abastadas. Naturalmente, Jesus o traz para o centro de uma reflexão, né? Como Jesus usava as peças do cotidiano, vai trazer Zaqueu para enaltecer esta figura que se constituiu depois notável para a proposta de Jesus, porque mais tarde, dizem os escritores espirituais e sobre exatamente a epopeia do Cristo, após a tragédia da cruz, que ele foi conduzir florescente igreja cristã adiante nas plagas onde se fazia necessária a sua presença. Mas Jesus o coloca no centro como sinônimo de salvação. Porque é de Jesus as palavras. Neste dia de Jesus, dentro desta casa, que era um palácio, entrou a salvação. Porque ele também, isso é referência textual do Evangelho, é filho de Abraão. Olha a grandeza da expressão de Jesus. Para o mundo judeu, para o mundo hebraico, Abraão era o patriarca dos hebreus. Então Jesus o insere, ou seja, está dizendo para aquela sociedade exclusivista que aquela criatura também era digna de recebê-lo, não na intimidade do lar, mas recebê-lo dentro de si. Então, a proposta de Jesus é exatamente no sentido de ir ao encontro de. E ele faz isto com um companheiro, entende? De ofício, que o resgatara anteriormente em Cafarnaum e que se constituía como primeiro evangelista, Mateus.
Então, Jesus vai ao encontro das sociedades, vai ao encontro do rico, do médio, do remediado, do pobre, do aleijado, do cego, do leproso, vai ao encontro de todos. Ele não desconhece as condições da criatura, mas ainda assim ele faz um movimento de busca. E ele se dirige de que forma para Zaqueu? Pelo nome. Zaqueu, desce do sicômoro, porque convém que eu, Jesus, me hospede na tua casa. Foi um esparramo só. Eu só imagino a época, né? Foi um tititi danado naquela sociedade, né? Mas é Jesus quem se convida para entrar no palco onde vivem as criaturas. No sentido de convidar a todos que porventura estejam naquela situação do qual Zaqueu estava vivendo no momento. Essa é a grandeza, a nobreza do caráter de Jesus. Ele se convida para as criaturas e o seu magnetismo é de tal forma perturbador, no bom sentido, que as criaturas não negam. Porque recordemos, ainda que o tema não seja esse, né? Mas ele vai buscar todas as criaturas e bastava um olhar. Busca André e o seu irmão, Pedro, às margens do Tiberíades. Vai buscar um a um. O único que se autoconvidou, nós sabemos quem foi, né? Mas mesmo assim, Jesus o resgata após o ato inominável do suicídio por ter naturalmente percebido que havia traído a Jesus na condição lastimável de ser o amigo incondicional exatamente de Judas. De Judas, agora, nesse encontro de Jesus e Zaqueu, que ele demonstrou para toda uma sociedade a inclusão de todos, o que mudou para Zaqueu? Mudou, nós diríamos assim, da água para o vinho, né? Porque Zaqueu já trazia na sua intimidade, ele nutria dentro de si que haveria um encontro com Jesus, ou com alguma criatura que ele ansiava, ele intuía, porque Jesus é assim, a presença de Jesus no planeta Terra é uma presença que mexe com a intuição das criaturas, né? Todos nós somos movidos por esse magnetismo excepcional de Jesus. Zaqueu nutria essa ideia de que ele encontraria, mesmo dentro das suas dores cultivadas na intimidade do seu lar, porque ele não tinha vida social, né? Que em determinado momento ele iria encontrar aquele que seria capaz de arrancá-lo daquele estado, né? E assim Jesus, todos nós intuímos essa ideia de que é em Jesus que nós vamos nos realizar. E com Zaqueu não fora diferente. E é dele a expressão, está no Evangelho. Senhor, se eu, porventura, tirei de alguém qualquer coisa, restituo ao quádruplo. E dou já metade dos meus bens aos necessitados. Então, ele já tinha um movimento interior que poderia caracterizá-lo como um homem de bem. As sociedades não entenderam esse movimento, mas é Jesus quem vai reafirmar esse conteúdo dentro de Zaqueu. E, naturalmente, vai proporcionar a ele a conquista da felicidade, a fim de que ele também tivesse um encontro com a sua realidade espiritual renovada. Renovada, né? Mas nós vemos também, né, Daniel, de que Jesus continua, né, a nos buscando, a nos incluindo, né, dentro do seu mundo, dentro das suas aspirações, dentro do seu querer que nós cresçamos. Já há 2000 anos ele está nos chamando. Cabe a nós agora buscá-lo também para que possamos viver e sentir a vida através
de seus ensinamentos. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Nosso abraço fraternal, como sempre. Nossa rogativa a Deus, a Jesus, por todos nós. Nosso programa, Espiritismo em Palavras Simples, esse quadro, mais especificamente, Consolador, busca trazer esclarecimentos ao nosso coração, já que a humanidade, todos nós, sempre temos aflições de alguma maneira, ou é por perda de entes queridos, por uma doença, por uma impossibilidade financeira, econômica, por um estado de alma no sentido de convivência para com os nossos irmãos. São tantos os dramas do ser humano, tantas as coisas que nós procuramos esclarecer, assim como a doutrina nos felicita consolando a nossa alma. É um conjunto de ideias esclarecidas, o Consolador em si, prometido por Jesus, porque desvenda para nós os mistérios da vida, aquelas questões mais íntimas do ser humano que sempre buscou entendimento. O que será de mim? Será que a morte vai me consumir? Onde estão os meus entes queridos? A morte prematura de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa. São várias situações em que buscamos responder e que a doutrina espírita em si nos traz a consolação justamente porque não são apenas palavras que incentivam a nossa alma, trazendo-nos esperança. São verdades colocadas pelos espíritos superiores, trazendo para nós que a vida continua e a lei de causa e efeito, o porquê da dor, porque de tantas situações que nós vivenciamos. E o que nós gostaríamos de conversar mais detidamente com os amigos, que procuraremos desenvolver neste quadro, nesta semana e nas semanas seguintes, é o convite de Jesus da busca do reino de Deus. Quando nós falamos na busca do reino de Deus, nós começamos a buscar no entendimento a felicidade. Todos nós queremos. E a felicidade muitas vezes representa para nós a paz de consciência, a paz íntima, a alegria de viver, o contentamento, o amor, enfim, a fraternidade, um mundo com uma visão melhor, sem violências, aonde as pessoas possam conviver como irmãos, como é a proposta de Jesus. E Jesus, quando esteve na Terra conosco, fez algumas colocações através de parábolas, fazendo semelhança, porque ele mesmo fala, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que, escondendo um terço ou uma parte do fermento em meio ao trigo, né, para depois levedar toda a massa. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que significa o reino de Deus. Primeiramente, nós temos que tecer um entendimento de que muitas pessoas, ou muitos de nós, talvez agora não, na época, na era em que nós estamos, em que o pensamento humano torna-se mais esclarecido. Mas muitas pessoas aguardavam esse reino de Deus espetaculoso, cheio de milagres, como se isso fosse descer, rasgar os céus e descer até nós de uma forma a pacificar todo este rebanho humano que perambula por sobre a terra e estabelecendo vez por vez o reino de Deus. Assim como na época as pessoas acreditavam que Jesus tomaria o trono da terra e estabeleceria novas ordens, novas leis, que trouxesse uma tranquilidade às pessoas que se sentiam tão perseguidas, tão injustiçadas pela forma que eram conduzidas na vida. Mas Emmanuel, que é um espírito bondoso e amigo, que psicografou muitas coisas através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, conhecido por certo dos irmãos, das irmãs,
faz alguns comentários sobre as parábolas, sobre as passagens do reino de Deus. Está dispersa nos evangelhos estas parábolas, mas no evangelho de Mateus especificamente, no capítulo 13, os irmãos poderão encontrar 6 parábolas que vai tratar deste reino. E sempre com muita simplicidade, demonstrando para nós que não é nada miraculoso, nem algo extraordinário que estabelecerá o reino de Deus na terra, mas sim o trabalho da intimidade de cada um, a modificação, o jejum dos nossos vícios, né? O esforço que cada um vai fazer para trabalhar os seus próprios vícios, as suas paixões, a fim de que estabeleça na sua intimidade, no seu coração, este reino de Deus. Estabelecendo uma vez esta tranquilidade, buscando este aperfeiçoamento, buscando essas virtudes, por certo, conseguirá exteriorizar este reino de Deus. Então não há nada de espetaculoso que acontecerá às criaturas humanas na terra, a não ser o seu próprio esforço, a fim de estabelecer novos momentos, a fim de estabelecer uma nova maneira de pensar, de proceder, de agir, a fim de entender o momento da vida, a preciosidade do estágio na terra, quando nós temos a oportunidade de reparar os nossos equívocos e de modificar muitas vezes aquilo que nós estamos com um procedimento equivocado. Amadurecer espiritualmente. Esse é um convite do Cristo, né? E aí nós vamos nos perguntando, mas o que significa amadurecer? Né? Estar um homem maduro, já ser um homem mais velho? Na verdade, é o Espírito, a proposta do Espírito, estabelecendo novas reflexões na sua intimidade, para que ele saiba, então, refletir sobre as oportunidades da vida, sobre o espaço que ocupa, o lar onde está, a convivência que tem, os problemas que busca administrar, o porquê dessas situações, a fim de que ele possa, então, tirar o melhor proveito da sua estada na Terra. E a reencarnação é um do entendimento mais aprimorado. É uma das leis divinas onde nós podemos ver o amor de Deus para com todos nós. Sempre a oportunidade de recomeçar e de refazer os caminhos. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre estas questões. Afinal de contas, eu, você, nós, todos nós, temos inúmeras questões a ser resolvidas. Porque por mais que a gente vá entendendo, vá compreendendo, vá questionando, nós vamos, além de descobrir a importância dessas questões na vida, nós precisamos tomar atitudes perante essas questões que se nos apresentam. Sem que nós tomemos atitudes ou façamos modificações pertinentes, nós não conseguiremos conquistar a tranquilidade e a paz e a felicidade que tanto desejamos. Então começa pelo estabelecimento, por estabelecer o reino de Deus na nossa intimidade, o trabalho íntimo de cada um. E Emmanuel vai sempre falando para nós, trabalhando os capítulos do Evangelho, os versículos do Evangelho, trazendo clareando as nossas ideias do que necessitamos fazer para que este acontecimento seja algo na nossa intimidade, seja realmente algo real nas nossas vidas. Nós estaremos conversando no nosso próximo quadro. Continue assistindo os quadros do Espiritismo em Palavras Simples. Por certos amigos, acompanhe os diversos quadros, o Evangelho Comentado, a Mediunidade e tantos outros quadros que nós temos aí, esclarecendo sempre em direção à nossa intimidade e à nossa própria vida. Desejamos muita paz. Continua conosco. Obrigada.
Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro Em Torno da Mediunidade. No programa de hoje nós vamos tratar sobre aspectos relevantes das comunicações mediúnicas através da fala ou que nós conhecida como a psicofonia. Antes vamos conversar algumas coisas que nós já tivemos tratado. Dissemos que o trabalho do codificador para a edificação da doutrina dos espíritos partiu da observação dos fenômenos físicos que davam sinais de inteligência, fenômenos inteligentes por trás de um ato físico. Por exemplo, os fenômenos das mesas girantes, né, que além de movimentos de dança e coisas dessa natureza, respondiam questões mediante uma codificação, né, de sinais e de letras e tal, para, mediante batidas ou ruídos, se estabelecesse um processo de comunicação muito rudimentar, mas demonstrava ali estar uma inteligência por trás do fenômeno. Ressaltei também que nos meados do século XIX, os espíritos de forma intensa utilizaram todos os processos possíveis para revelar aos homens a sua existência. Eles existiam, né? A trajetória e a sua imortalidade, além de revelar aspectos do mundo espiritual, né? E que, sobretudo, ratificavam o processo de que os espíritos se comunicam com os vivos, né? Demonstrando através da comunicação que eles existem e se comunicam. Chegou o tempo, então, que estava consolidada uma certeza a existência do espírito e sua possibilidade de comunicação e interação com o mundo dos vivos, através de pessoas intermediárias que possuem uma faculdade especial, a mediunidade, de uma forma mais acentuada. O passo seguinte da interação com o mundo dos espíritos foi o uso das comunicações inteligentes. No programa passado nós falamos da escrita, comentamos sobre esse assunto. Não era mais necessária a demonstração por meio de fenômenos físicos, que impressionavam os sentidos humanos para sensibilizar os novos espiritualistas sobre a sobrevivência da alma. A informação da existência, né, e sobrevivência dos espíritos, vinda de revelações do passado, de ensinamentos de religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, né, e outras vindas do próprio cristianismo, através do Evangelho de Jesus, quando ele fala que os espíritos irão para um reino, né, passou no seio espiritualista moderno do nível de crença que todo mundo tinha para o nível de convicção. Pense sobre isso. Era uma crença, porque Jesus falou, lá os evangelistas registraram, Buda falou, né, na religião hinduísta, lá dos livros Vedas, foi dito, né? Mas para o movimento espiritualista moderno, aquilo virou uma convicção. E a convicção usa o quê? De forma preponderante? O uso da razão. Este é o fato importante. No século então, XIX, meados do século, criou-se uma base fundamental para as revelações da nova era do espírito. Deixasse o campo do misticismo, ou do místico e esotérico, para um campo do uso da razão. Allan Kardec, se me desculpem, né? Aprofundando-se cada vez mais na pesquisa com jovens médiuns, chegou à conclusão que era possível receber comunicações do mundo espiritual de forma confiável com o uso dos recursos orgânicos e intelectuais do médium, sem aparatos externos como cestas de bico, pranchetas, tábuas, Ouija e coisa que tal. Então, comunicações que chegariam pela escrita e pela fala. No programa anterior nós falamos da psicografia e hoje vamos tratar do mecanismo de interação através da fala. Allan Kardec também classificou os médiuns em 3 grupos. Aliás, Allan Kardec classifica muitas coisas em 3 grupos. Ele cria um tripé para vários assuntos. Mas aqui nos médiuns falantes, que ele classificou em 3 grupos. Os chamados médiuns falantes conscientes, também denominados intuitivos. O mecanismo é meio semelhante ao mecanismo da escrita. O médium recebe uma mensagem, uma espécie de mensagem telepática que chega, uma intuição, algo que lhe chega à mente diferente do que estava a pensar, né? Pensamentos e sensações diferentes do seu modo de ser, do seu estado físico normal. Inicia a manifestação relatando sobre sensações e sentimentos. Isso é importante. Às vezes a gente diz, eu estou sentindo isso, está me doendo o pé, estou com dor de cabeça, estou com um apertado, né? Aquela sensação é transferida para ele, para um processo de aproximação da entidade, né? Na comunicação de espírito, de perispírito por espírito, e quando ele dá essa partida, a comunicação de repente flui naturalmente, facilmente,
como se ele estivesse construindo o conteúdo da sua fala pela intuição que chega e pelas sensações que recebe. Isso é a grande parte dos médiuns atua assim. O semiconsciente é o médium que se sente um tanto fora do corpo, como exteriorizado, assim, mais avançado para fora, de uma forma natural. E o conteúdo ele chega, né, como se ditado, como se falado para ele começa a falar automaticamente, né? Ele não constrói com o seu intelecto, aquelas coisas chegam meio que pronta, ele participa do processo naturalmente, mas aquilo vem mais acabado para ele, né? Ele sabe o que fala, né? E ao encerrar a comunicação, alguns desses médiuns, eles têm lembrança do que diziam, do que disseram, algumas coisas vagas, outras, no entanto, às vezes não lembram direito o que aconteceu, mesmo na reunião, quando a gente faz as entrevistas e conversa com essas pessoas depois. E vem, finalmente, uma classe mais especial, que é um número muito reduzido, esse em torno de 2%, as comunicações dos médiuns inconscientes. O médium entra em estado de trânsito, fica completamente exteriorizado, como no sono, né? Ele, como se estivesse dormindo, ele fala sem ter consciência do que está falando, né? Do que disse. E quando a comunicação encerra, ele retorna no estado de consciência, ele normalmente não lembra do que disse. É como o sonâmbulo, né? Que anda pela casa, fala, faz ações, enquanto está dormindo, não está desperto, volta e alguém presencia, grava, e ele não tem a menor consciência de que fez, que falou e assim por diante. A grande pergunta nesses casos é, afinal, quem é que fala, o médium ou o espírito? A participação do médium se dá em todas as modalidades, pois ele é com o seu recurso intelectual e com o seu equipamento orgânico, né, que o processo se dá. Os espíritos utilizam desse indivíduo. Normalmente, o espírito passa o conteúdo através do pensamento, né? Por isso que alguns espíritos que transitaram em outras regiões, não usaram nunca da língua portuguesa, conseguem se comunicar e o indivíduo interpreta a sua mensagem, porque o pensamento é uma linguagem diferente. E o médium traduz, né? O médium usa de recursos que possui para traduzir as palavras que serão dadas na comunicação. Mesmo no seu estado de inconsciência, ele participa. Assim como o sonâmbulo que anda, que eu já comentei, né? E que participa sem saber do que está acontecendo. É importante saber que, como há a participação do médium, isso é importante, algumas comunicações podem sofrer muito a interferência do médium, né? O indivíduo pode interferir muito no processo, né? Coloca em dúvidas os pensamentos que chegam, coloca em dúvida o que está alcançando, né? E atrapalha um processo de comunicação, né? Às vezes, porque ele fica questionando, mas eu não concordo com isso, mas ele não tem que concordar. Se ele é intermediário, o que ele tem que fazer? É dizer o que o espírito está pensando. Ah, mas eu já vi médium falar isso para mim, eu digo, mas fale, né? Em um grupo que eu coordeno, diga, você é apenas um intermediário. Ah, mas eu não concordo. Expresse-se, eu converso com ele, né? E daí a gente vê o que pode fazer, porque senão você interfere. Outras vezes, e altera, às vezes, o que o espírito queria dizer. Outro fato também é grande e relevante, refere às manifestações que se parecem mediúnicas, mas elas não são. Elas, na verdade, essas manifestações são produtos de comunicações do próprio espírito do médium, né? E essas comunicações são conhecidas como comunicações anímicas, ou seja, o espírito médium, né, por um problema qualquer da sua existência, desta ou de vidas passadas, né, ele acaba interferindo e se manifestando. Se ele expressa uma memória lá do subconsciente, que está armazenado, que não está no consciente, para todos que assistem, até para quem está dialogando, tudo se passa como fosse uma outra entidade. Não parece que é o médium, que ali é o próprio médium João da Silva, por exemplo, que está ali representando, que o João da Silva é diferente daquilo que ele fala. Então essas comunicações anímicas e as suas características e o processo de despertamento do médium para resolver essas questões será motivo de um próximo bate-papo nesse quadro interessante do programa no entorno da mediunidade. Por hora nós vamos ficar por aqui. Eu quero que você sempre pense sobre isso. Agora pense mais sobre ficar ligado no programa, porque esta é uma escolha televisível muito inteligente. Tchau.
Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Tem um conto, uma historinha popular que parte de uma história um pouquinho mais complicada, mais complexa, que vem explicar essa historinha. Disse que carroça vazia faz muito barulho. Essa história podemos entender a partir de uma relação entre o pai e um filho que estavam numa colina, e na outra colina, numa estrada, descia uma carroça. E o pai disse ao filho, aquela carroça está vazia. E o filho disse, mas como é que você sabe daqui se não dá para ver? O pai disse, pelo barulho que faz. Carroça vazia faz muito barulho. Pessoas encontramos, que falam demais, que fazem muito barulho, que se acham donos da verdade, que só sua opinião tem valor, e fazem questão de barulhentamente expor as suas opiniões sem ouvir, sem respeitar, sem atentar às opiniões dos outros. Você conhece pessoas assim? Mas se pensarmos um pouquinho, observarmos aquelas pessoas que consideramos sábias, verdadeiramente sábias, elas fazem barulho? Elas normalmente só falam no momento apropriado, com as lições e ensinamentos apropriados que convém, porque não precisam fazer barulhos. A exemplo do ditado, a carroça vazia faz barulho, os sábios estão carregados de conhecimentos, de reflexões. Você, como é que se comporta? Faz muito barulho? Ou você busca a serenidade, a tranquilidade? Para fazermos isso, precisamos dedicar tempo para as meditações, para a busca do conhecimento, entrarmos no nosso mundo íntimo, porque senão não construiremos nada, estaremos vazios e para isso precisaremos fazer muito barulho. Então, como é que você se comporta? Você está carregado de conhecimentos, de sabedoria, ou precisa fazer alarde, barulho e ser o dono da verdade? Como você se comporta? Você reserva tempo para construir uma carga, uma bagagem, para que não seja necessário fazer muito barulho? Como você se comporta? Você dedica tempo para isso? É preciso que façamos isso. Nos perguntarmos, o que tenho feito do meu tempo? Tenho aproveitado para crescer, para desenvolver? A finalidade de estarmos na Terra enquanto filho de Deus é desenvolver os valores do coração e os valores do intelecto. Estamos buscando isto? E conforme vamos construindo estes valores, os nossos barulhos vão diminuindo, porque ficamos mais carregados. Temos que melhorar, buscar saber em que melhorar. O próprio Cristo nos traz lições para o nosso melhoramento, traz valores para carregarmos a nossa mente, carregarmos-nos de valores internos para que a carga fique pesada e silenciosa. Portanto, Jesus exemplificou e viveu estes valores. Como nós estamos nos conduzindo nessa direção? A mensagem, outro dia recebi uma mensagem, alguns companheiros colocaram, de algumas casas espíritas, colocaram algumas palestras minhas no YouTube. E eu, olhando, entrando e acessando uma dessas palestras, eu vi que havia comentários lá. Fui dar uma olhada nos comentários. E tinha um comentário muito interessante. Larga dessa vida, vem para Jesus, larga o espiritismo. E eu fiquei pensando, olha, quanta vazia está esta carroça. Claro que a pessoa não disse isso por maldade, talvez ela tenha tido uma boa intenção, mas de boas intenções, às vezes, a gente perturba e demonstra o que temos dentro de nós. Será que a pessoa sabe o que é o espiritismo? Ou está, para falar isso, está vazia de conhecimento? Será que ela conhece Jesus? Jesus, em momento nenhum, impôs nada a ninguém, não perturbou a crença de ninguém, trouxe lições para a prática do amor, não trouxe uma bandeira religiosa, uma instituição religiosa, trouxe lições para a prática do amor, para a prática do bem. Aonde estivermos praticando o bem, somos cristãos, mesmo sem a denominação de cristão, trouxe lições, portanto, para abastecermos o nosso coração de amor. Essas pessoas que se preocupam em achar que
devemos estar na religião ou na bandeira religiosa delas, é porque não conhecem as outras religiões. Você que pensa assim, já buscou conhecer a doutrina dos espíritos? Abastecer-se e carregar-se de informações para, a partir daí, poder emitir opiniões? Você sabia que a doutrina dos espíritos tem como base o Evangelho de Jesus? Mas não numa complexidade dogmática, não com rituais, mas os ensinamentos de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos, acessíveis a todos. Busquemos, portanto, nos carregar para que não sejamos barulhentos como uma carroça vazia. Busquemos nos carregar de conhecimento. Buscar conhecer outras bandeiras religiosas, outras crenças religiosas e perceber o quanto de edificante elas possuem. Nós nos preocupamos com isso e perceber que, maior parte das vezes, todas elas têm muito mais em comum do que questões diferentes. E as questões que têm de diferença, normalmente, são de pouca importância, porque as questões importantes são a do bem, as questões focadas e direcionadas para o bem. Todas as bandeiras e linhas religiosas têm este enfoque na direção do bem. Porém, elas estão vinculadas a seres humanos. Francis F. Collins, diretor do projeto Genoma, aquele que decodificou o DNA, era ateu e deixou de ser ateu, virou teísta. Portanto, a partir de um processo de estudar o DNA humano e decodificar o DNA humano, ele resolveu reconhecer a existência de Deus e escreve um livro maravilhoso chamado A Linguagem de Deus. Tem um trechinho desse livro que ele diz: as verdades, a água das verdades espirituais é pura, porém está depositada em recipientes enferrujados que costumamos chamar de seres humanos. Será que é isso que ocorre com muitos de nós? Temos as verdades disponíveis trazidas por tantos emissários de Deus, e especialmente Jesus, mas como tratamos, contaminamos com as nossas doenças, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, contaminamos muitas vezes estas verdades. Então, precisamos refletir um pouquinho o nosso olhar em relação ao mundo que nos cerca e, principalmente, buscar carregar o nosso bagageiro, a nossa mente de coisas edificantes através do conhecimento, através da reflexão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, de Jesus. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma direção de Francis Collins, já tinha dito há 158 anos aproximadamente: todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. As nossas imperfeições deturpam e contaminam as verdades. Precisamos aprofundar, nos carregar mais de conhecimento e reflexões para melhor aproveitarmos estas verdades. As verdades que Jesus nos traz estão associadas à prática do bem, em qualquer lugar aonde estejamos. Portanto, não importa onde você esteja, se esteja praticando o bem, você é cristão e está colocando em prática as lições trazidas pelo Cristo. Então, esta é a finalidade. Então, que possamos nos carregar, nos abastecer a nossa mente, a nossa bagagem de conhecimento e com isto refletirmos um pouquinho mais, respeitando a tudo e a todos e o direito de cada um de escolher o seu próprio caminho. Livre-arbítrio é uma dádiva divina. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Nós abordamos, em geral, nesse quadro, todos os aspectos que estejam relacionados, direta ou indiretamente, com a educação. Aquela que pode promover novos hábitos em nossas vidas. Portanto, mudando antigas maneiras que nós tínhamos de levar as coisas, de tratar as pessoas, de pensar sobre o conhecimento, de pensar sobre a vida, para um novo olhar.
Esse olhar mais sensível, mais equilibrado, aonde o outro passa a ter uma importância capital, porque sabemos que o outro, o próximo, é quem devemos amar profundamente, porque é nosso irmão. Não importa a condição que ele se encontre, social, ou intelectiva, ou moral, mais inferior a gente, se nós assim julgarmos, ou mais superior a gente, é o próximo a quem amamos. Esta visão, ampliada pela educação, pode nos proporcionar um conjunto novo de visão sobre diversos outros pontos de vista da vida. Assim, nós podemos tecer algumas considerações acerca da quantidade incrível de hábitos, de áreas da nossa faceta humana, da nossa convivência, áreas da nossa atuação, ação profissional, pessoal, no campo dos hobbies, da convivência, enfim, que merecem um novo olhar, merecem uma atenção e merecem uma reflexão. Kardec tem uma frase que me permitam ler aqui para nós refletirmos sobre o assunto e puxarmos daí algumas considerações. Diz ele: melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. O que diz Kardec aqui nessa acepção? Interpretando a linguagem dos Espíritos, que nos ensinam filosoficamente sobre a vida ampliada, né? A vida infinita, nós somos criados simples e ignorantes, um elemento espiritual, que se desenvolve, se desabrocha e se torna perfeito, quão perfeito é o próprio Deus, na medida em que ele passa por sucessivas vezes em contato com o elemento material. Portanto, quando o espírito se encarna e reencarna num corpo humano, na matéria, e tem que passar obrigatoriamente pelas vicissitudes da própria matéria, burilando sua maneira de ser, seu olhar sobre a vida, com a dor, com o amor, com as experiências que ele tem que passar, não obrigatoriamente nesta ou naquela área, mas nas diversas áreas humanas, a fim de que ele atinja a perfeição. E a reflexão aqui é a seguinte: na medida que nós nos melhoramos a pouco e pouco, e vamos reencarnando, esta nossa casa amiga, o que nós chamamos de planeta Terra, esse mundo onde nós habitamos, vai se aperfeiçoando e se melhorando a pouco e pouco, na medida que nós também, paulatinamente, evoluímos. Tudo em a natureza evolui. O planeta evolui e nos acolhe muito melhor de acordo com o que nós fazemos com o próprio planeta. Assim, uma sociedade mais educada, uma nova geração que vem, que respeita muito mais as relações com a vida, com o ambiente, com as demais pessoas. Uma nova geração que entende e dá valor à vida, que por mais que nós passemos por um conjunto imenso de dificuldades, que possam dragar as nossas energias, que possam deixar que a gente pense: eu não suporto mais, eu estou cansado, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais sofrer. Essas pessoas precisam ter uma nova chance, dar-se uma nova chance de olhar a vida com outros olhos. Quando olhamos a natureza, uma paisagem, uma praia, um mato, uma floresta, uma cidade até com o seu caos e as pessoas indo trabalhar, né? Resgatando seus compromissos, cumprindo seus compromissos, retornando aos seus lares, ensinando aos seus filhos, pagando colégio para os seus filhos para que eles se eduquem e se melhorem, para que eles optem, quando há uma condição, de escolher uma profissão, seja uma faculdade, seja um ofício qualquer, e assim invistem seus talentos próprios e vão se melhorando e vão se aperfeiçoando. Nós estamos contribuindo para que o próprio planeta melhore. E toda a dor que nós hoje observamos na vida, toda a violência, todo o desprezo, o descaso, toda a desigualdade, ela vai encontrando uma nova forma, né? Vai se transformando, vai deixando de existir e dando espaço a um mundo mais equilibrado. Portanto, nessa reflexão, tudo que se trata de um novo conjunto de hábitos. E nós pensamos assim: grandes hábitos que eu tenho na minha vida, podemos pensar nos pequenos hábitos, a nossa forma de ser. Nós somos, afinal de contas, nosso conjunto de hábitos. Nós não somos o que nós pensamos.
Não somos o que nós pensamos ser, tão somente. Nós somos aquilo que fazemos. Somos um conjunto de hábitos. Portanto, um novo hábito, por exemplo, ao conviver com as pessoas no nosso trabalho. Já abordamos isso tantas vezes como campo reflexivo, que são as pessoas, aquelas mais simples das nossas empresas, merecem nosso tratamento. Nós sabemos o nome delas, sabemos a história delas. Nós nos interessamos pelas profissões mais simples, urbanas, né? O gari, o lixeiro, o catador de rua, o porteiro do nosso prédio, que merece todo o nosso respeito. Quem ele é? Qual o seu nome? Porque ele é o nosso próximo. Quando nós mudamos nosso ponto de vista e vamos ensaiando nos aproximar desse próximo, estendendo a mão, nos interessando um pouco mais, estamos criando um novo conjunto de hábitos. Portanto, contribuindo para que o próprio planeta seja um local melhor para a sociedade viver em paz, em equilíbrio. Nós temos novos hábitos das empresas. Todo um apelo hoje em dia para que não sejamos corruptos, porque as empresas são um conceito apenas, né? A empresa é formada por um conjunto de pessoas, como nós. Às vezes um parente nosso é um executivo, é um empresário, e tomava decisões antigamente, nos velhos hábitos, que poluíam mais o meio ambiente. Produtos que causavam mal à saúde das pessoas, mas obtinham muito lucro. Produtos que eram fabricados usando mão de obra escrava, por exemplo, ainda hoje são muito comuns nas telecomunicações, diversas grandes marcas de aparelhos celulares, marcas de roupas. Uma breve investigada na internet e você encontrará fontes fidedignas dizendo que essas empresas cometeram este ou aquele delito ou vinham cometendo sistematicamente esse delito contra a própria sociedade. Elas não têm mais espaço neste novo mundo com esses novos hábitos. Portanto, os novos hábitos de nós, enquanto consumidores, por exemplo, vão ensaiando um novo conjunto de hábitos nas empresas, que são as pessoas que tomam conta das decisões. Assim, consumidores e os decisores da área pública, da área empresarial, vão encontrando a pouco e pouco um equilíbrio convergente, aonde todo produto a ser lançado neste novo mundo deve gerar um benefício específico. Ele pode visar o lucro, desde que seja um equilíbrio em relação às desigualdades sociais. Isso quem vem dizendo não são os religiosos, não são os espiritualistas, são os pensadores de estratégia de negócios, são os pensadores da estratégia das áreas públicas dos países. Esses pensadores, em nome da ciência, vêm dizendo todos os dias, em qualquer mídia que nós podemos encontrar, que há sim uma nova maneira de fazer as coisas. Há sim um novo olhar sobre as coisas. Recentemente, o presidente de uma grande corporação mundial, uma das maiores do mundo, pediu demissão e ameaça ser preso porque escondeu dados, porque o seu produto poluía mais do que o dado fornecido para a sociedade. Antigamente isso era muito comum. As pessoas nem sabiam que isso acontecia. Hoje nós sabemos, não permitimos, e uma força oculta, porque é uma força de todos, da coletividade, empurra a estas corporações, as pessoas que estão por trás dela, a produzirem e pensarem em novos hábitos, em novas maneiras de fazer as coisas. A educação, portanto, está em toda parte. Se nós temos alguns problemas graves que nos impedem de viver bem e que, inclusive, nos convidam a extinguir a vida pela porta do suicídio ou pela fuga voraz, ou pela fuga de qualquer ordem, nós temos que nos dar a chance de olhar a vida com este tom caridoso da evolução. Isso não é religião, isso não é filosofia, isso agora é ciência. Fazer o bem para a sociedade, para nós próprios, hoje em dia, é algo científico. Nós, os espíritas, já falamos muito sobre Allan Kardec, esse ser extraordinário vindo das esferas superiores, que renasceu entre nós a 3 de outubro de 1804, lá no interior da França, em Lyon. Verdadeiramente, Allan Kardec merece todas as nossas homenagens, principalmente nos meses de abril, quando se comemora o marco histórico da doutrina, com o Livro dos Espíritos,
que foi vendido publicamente a 18 de abril de 1857. Falamos muito dele também quando se comemora a data de seu nascimento, como já o dissemos, a 3 de outubro. Tudo isso é muito válido, mas nós, os espíritas, temos falado muito a respeito de Allan Kardec, enaltecido muito a sua personalidade. É justo? É mais do que justo. É merecido? Mais do que merecido. Mas é importante que a gente faça uma avaliação em torno de assuntos supremamente delicados e importantes para a prática da nossa fé, para que a gente possa entender verdadeiramente a doutrina espírita. Por exemplo, quando ele nos disse que fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, o que ele quis nos mostrar é que nós precisamos estudar a doutrina espírita à luz da ciência, à luz da lógica, à luz da filosofia, para não cairmos no velho fanatismo que faz com que um religioso se jogue contra o outro, com uma crença que combate a outra crença. Não. Se todos nós usássemos a razão, o Evangelho seria plenamente compreendido por todos nós, sem haver a necessidade de estarmos atritando, criando maus exemplos para a sociedade. Porque muita gente foge das religiões e a gente vê os templos cada vez mais vazios. Por quê? Porque não vêem exemplos dignos nos religiosos, como Jesus nos deu esses exemplos, como ele falou, como ele ensinou e, acima de tudo, praticou. É isso que nós temos que fazer, que a fé raciocinada nos induz a fazer. É viver corretamente para que aqueles que nos observam possam acreditar na nossa religião. Então, nós temos outros princípios notáveis que precisam ser mais acentuadamente trazidos, como fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque antigamente se falava que fora da religião A, B, C, D, não se tinha salvação, colocando a salvação na adesão religiosa. Não foi isso que o Cristo nos ensinou. O Cristo não falou em religião, ele não pregou religião nenhuma. Ele falou em eclésia, que em grego quer dizer comunidade. Ele falava em comunidade, ou seja, com aqueles que o seguiam, com aqueles que acreditavam no que ele ensinava e, acima de tudo, fazia. Foi por isso que ele disse, né? Amai-vos uns aos outros, nos dizendo com isso que fora do amor não tem salvação. Caridade, como nos fala o Espiritismo, é a expressão mais viva do amor. Nós poderíamos dizer que fora do amor não há salvação. Por quê? Porque a prática da caridade está embutida na lei de reciprocidade, nessa lei criada por Deus, que nos mostra que se hoje nós ajudamos as pessoas, amanhã nós poderemos precisar de ser ajudados. Então é a lei do mérito. Não foi isso que Jesus nos disse, que a cada um seria dado segundo as suas obras? Ora, nós precisamos das obras no bem para recebermos o bem. Não foi isso que Francisco de Assis, o São Francisco dos nossos irmãos católicos, deixou claro para nós? Que é perdoando que nós somos perdoados, é amando que nós somos amados. Isso é uma verdade inquestionável. Por quê? Quando nós amamos, nós nos preparamos para ser amados. Quando nós perdoamos, nós nos preparamos para ser perdoados nos nossos erros, porque nós também cometemos erros. Assim como nós queremos que Deus perdoe e nos ajude nos nossos erros, para que nós nos reabilitemos, nós temos que pensar igualmente em relação aos outros. Por que a gente quer o mal dos outros e o nosso bem? Não tem cabimento na justiça de Deus, que é perfeita. Então é a lei da reciprocidade. Hoje nós podemos estar em cima, mas amanhã nós poderemos estar embaixo. É isso que nos fala o Sansara da filosofia oriental. Essa roda das reencarnações, que se nós fizermos o bem, nós estaremos sempre em cima. Mas se não fizermos o bem, nós vamos com a roda e vamos chegar à parte baixa das nossas necessidades e vamos nos tornar necessitados e vamos precisar de ser ajudados. Se nós não tivermos feito o bem, nós não vamos ser ajudados. É a lei justa de Deus. Então é isso, fora da caridade, verdadeiramente, não há salvação. Por quê? É a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus por inteiro.
como nos disse Lázaro, numa página belíssima, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Entre outras coisas, Allan Kardec mostrou a diferença entre possessão e subjugação, que para as religiões, o demônio, Satanás, que nós já mostramos aqui, não é uma pessoa, é uma forma de viver, é a expressão do mal. Existem muitos Satanás e muitos demônios que somos nós mesmos, desencarnados, que prosseguimos abraçados ao mal. Quando nós nos modificamos, deixamos de ser Satanás e demônios. Não é uma única pessoa, mas tem espíritos perversos que realmente assediam a gente, obsediam a gente quando nós deixamos. E Allan Kardec mostrou claramente em O Livro dos Médiuns a diferença entre possessão e subjugação. O demônio, os espíritos ruins, eles não escolhem a gente. Nós é que somos os escolhidos. Nós é que nos deixamos, mais propriamente, escolher. Por quê? Quando a gente abre a porta da mente, quando a gente libera a nossa consciência sem a vigilância necessária, praticando o mal, pensando no mal, por uma questão de afinidade, eles se aproximam de nós. Se a gente não vigia, eles cada vez mais intensamente tomam conta da nossa mente. É isso que a gente está vendo no mundo aí, nas mais variadas formas de perturbação. É diferente da subjugação, como Allan Kardec nos mostra, que eles só nos subjugam quando nós deixamos. Quando, pela lei de afinidade, nós criamos magnetismo inferior, forças negativas, para que eles tomem conta da gente. E assim vai. Allan Kardec, inclusive, mostrou que os espíritas não estão salvos dessas possibilidades. Foi por isso que no Livro dos Médiuns ele nos mostrou que existem 3 tipos de espíritas. Os experimentadores, como no início da doutrina, que precisamos de grandes nomes, de grandes cientistas, como foi Ferenc Notzink na Alemanha, Alexander Kisakov na Rússia, Paul Gibier, Charles Richer e tantos outros, como Camille Desmoulins, lá em França. Na Itália, Cesare Lombroso, né, e tantos outros, como Ernesto Bosano. Na Inglaterra, como William Crook, Conan Doyle, Alfredo Russel Wallace, enfim, um número grande de cientistas, como nos Estados Unidos, né, William James Hislop, que escreveu as bases científicas do Espiritismo. Então, veja, esses foram os espíritas experimentadores que precisava ter no início da doutrina. Aí vem os espíritas imperfeitos, como Allan Kardec chama a atenção. São aqueles que aderem à doutrina, simplesmente aderem, mas não se modificam. É aquilo que eu chamo de espíritas informados, mas não transformados. E verdadeiramente os espíritas ideais, que Allan Kardec chama de espíritas cristãos, são aqueles que estudam conscientemente, fogem do fanatismo e que buscam renovar-se para o bem, renovando a sua vida íntima, servindo como exemplo para tantas pessoas que nos acompanham com os olhos. Esses são os verdadeiros espíritas cristãos. São os que estudam, os que teoricamente compreendem e praticam na vida a exemplificação. E nós temos tantos nomes para citar, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Eurípides Bassanufo, a notável Anália Franco, essa mulher extraordinária que trabalhou ali no eixo Rio-São Paulo, que naquele início de século tão difícil, o mundo cercado de guerras, ela criou albergues, ela criou creches, ela criou orfanatos para as meninas abandonadas. Poderíamos citar muitos outros nomes que o tempo, no momento, não nos permite. Portanto, o que o Espiritismo quer, o que Allan Kardec propôs e que a doutrina de Jesus nos ensina, é isso, é vivermos com intensidade a prática do amor.